Vamos então começar o módulo 2, tema 1, eclosão da mediunidade. Né? Eclosão é o desabrochamento, né? Abertura ou soltura do que estava preso. Então, ocorrências mediúnicas são importantes na consolidação da certeza da imortalidade da alma e podem eclodir, né, desabrochar em qualquer tempo e lugar. Para serem edificantes, precisam ser consideradas com seriedade de propósitos e intenção nobre de buscar a verdade. Às instituições espíritas cabe a tarefa de orientar a prática da mediunidade, que sendo faculdade inerente, né, ligada à criatura humana, pode manifestar-se em qualquer pessoa, independentemente da sua idade, crença, raça, plano de vida em que se situe. Então, a mediunidade pode aparecer em qualquer idade e em qualquer religião, não é só na religião espírita. Nós vamos ver médiums se manifestando com outros nomes, com outras colocações em outras religiões que precisam se adaptar, né, com essas pessoas que têm a mediunidade. A mediunidade ostensiva, ela é anímica, ela é do corpo, né? É uma colocação, é um contrato de trabalho que se faz no plano espiritual, quando montamos o nosso roteiro. Então, o nosso perispírito vem com a modificação necessária para a ostensividade e ele vai, como ele é o modelo organizacional biológico, ele vai organizar, vai montar o corpo físico com as necessidades que o corpo físico precisa para ter a mediunidade ostensiva. Então, a mediunidade ostensiva, perdão, é do corpo, é anímica, é uma modificação que é feita no corpo físico para que haja esse tipo de, digamos assim, comunicação dos dois lados. Se pede, embora as pessoas acham que seja um castigo, seja lá o que for, não, a pessoa pediu para vir com esse contrato de trabalho para poder diminuir suas dívidas, para poder acertar suas contas, para poder evoluir, para poder aprender. Perdão. A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos e até mentais, trazidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Então, nós vemos sim, da mesma forma que o corpo sofre modificações e perturbações quando entra a menopausa, tanto o menino quanto a menina, quando começa, né, porque é a pineal que vai modificar as questões hormonais, né, vai modificar os hormônios que vão caracterizar os órgãos reprodutores, e isso é marcante na 14, 15 anos, que é a idade da puberdade. Nesta idade também a pineal, ela está liberando, né, esses contatos, aquele espírito que está reencarnado ali entra em contato com as suas tendências, com as suas lembranças, isso dos 7 anos, mas aos 14 isso se aviva, com as suas lembranças do passado e principalmente a idade que normalmente aflora a mediunidade. Ela pode acontecer na infância, como são raros os casos, ela pode aparecer só na velhice, né, na terceira idade, por aí vai. Mas o normal, né, o mediano, o normal, é que ela apareça, ela desabroche junto com a puberdade. E aí não é brincadeira, aquele espírito que está ali começando uma fase com todos esses processos hormonais e mais a mediunidade, ele pode ter sim muitos problemas comportamentais, pode inclusive ser rotulado, que hoje infelizmente nós temos rótulo para tudo, pode ser rotulado com esquizofrenia ou com alguma perturbação, com alguma síndrome, pode ter problemas sérios se não tiver uma família, se não tiver uma educação que vai
poder ajudá-lo e apoiá-lo, né? Até porque algumas determinadas religiões vão tratar isso como sendo um pacto com um ser ruim e coisas desse tipo, que piora ainda mais a situação para o adolescente. Como instrumento de trabalho, sua finalidade, como nós falamos, né, a mediunidade ostensiva é um contrato de trabalho. Então, como instrumento de trabalho, sua finalidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitirem mensagens de consolo e esperança. Nós vamos ver agora o item 350 do Livro dos Médiuns. Né, quando no Livro dos Médiuns é colocado, né, o Kardec coloca, que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor o homem, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Então, não tem sentido ser espírita e continuar sendo como era antes, principalmente no caso daquele que é médium ostensivo, porque ali está tudo comprovado para ele em relação aos espíritos. O que ele precisa é estudar, o que ele precisa é se conhecer. Não existem duas pessoas iguais, não existem duas mediunidades iguais. Ele vai encontrar no Livro dos Médiuns um conhecimento, um manual, digamos assim, de como funciona aquele corpo que ele está utilizando. E através do estudo, ele vai aprender a se dominar, vai aprender a controlar, vai aprender a organizar a sua vida, porque a organização é do médium, o controle é do médium. Ele é médium 24 horas do dia? Ele é médium, como nós também somos médiums, todos somos médiums. Ele é médium ostensivo? É médium ostensivo 24 horas do dia? Mas ele tem que se organizar, porque o comando é dele. É ele que vai dar senha, é ele que vai organizar aonde o lugar, porque tem o lugar certo para ajudar os irmãos que necessitam. Então ele vai pedir ajuda, orar por aquele irmãozinho que está chegando ali perto dele precisando de ajuda e vai enviá-lo à sua casa espírita para que ele receba uma ajuda maior e ele seja atendido lá. Então esta organização, este controle, este domínio das suas faculdades, o médium consegue através do esclarecimento, do estudo, e depois que ele tiver o conhecimento dos livros de Kardec, os 5 livros de Kardec, estudar num grupo espírita, num grupo de mediunidade, de estudo, como nós estamos fazendo aqui. Por isso que é importante que para estudar o que nós estamos estudando aqui, no mínimo, tem que ter lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. É o mínimo para poder fazer esse curso, e depois que terminar esse curso, que são 2 anos, primeiro esse é o Mediunidade 1, então Mediunidade 2, aí sim está capacitado para trabalhar, para sentar numa mesa, porque aí sabe o que está fazendo, sabe como coordenar, sabe como agir, né? Tem estrutura, tem base, né? Tem suporte para poder realizar o seu trabalho. A aptidão mediúnica permite ao indivíduo resgatar com o trabalho em prol de seus semelhantes equívocos cometidos em vidas passadas e, ao mesmo tempo, concretizar compromissos assumidos anteriormente no planejamento reencarnatório. Como eu coloquei, é tudo planejado antes da reencarnação. Quem possui mediunidade ostensiva, né, de efeitos patentes, está comprovado que tem a mediunidade ostensiva, não é necessariamente um ser evoluído intelecto e moralmente, mas alguém que, por determinação superior, recebeu uma importante ferramenta de trabalho que deve ser utilizada como meio de aperfeiçoamento,
Em síntese, esclarece Joana de Ângeles, e aqui nós vamos ver a palavra de Joana de Ângeles, que está no livro Estudos Espíritas, psicografada pelo Divaldo Franco. Então a Joana coloca: natural, aparece espontaneamente, é uma coisa natural, normal, né? Somos todos médium. Quem tem a ostensividade, ela é natural, ela é espontânea. Então, natural, aparece espontaneamente, mediante contrição segura, na qual os desencarnados de tal ou qual estágio evolutivo convocam a necessária observância de suas leis, conduzindo o instrumento mediúnico a precioso labor, né, trabalho, por cujos serviços adquire vasto patrimônio de equilíbrio e iluminação, resgatando simultaneamente os compromissos negativos a que se encontra enleado, né? Encontra ali sem resolver, né? Sem tomar uma decisão. Né? Os compromissos negativos que se encontra enleado desde vidas anteriores. Outras vezes surge como impositivo provacional, mediante o qual é possível mais ampla libertação do próprio médium, que, em dilatando o exercício da nobilitação a que se dedica, granjeia consideração e títulos de benemerência, né, de merecimento, que lhe conferem paz. Então é um trabalho para o próximo, é um trabalho para ajudar o outro, e com isso o médium está se desenvolvendo e se elevando. Então, o fato de ter uma mediunidade ostensiva faz dele uma pessoa melhor? Não. É como ele vai utilizar essa mediunidade é que vai ajudá-lo a evoluir e vai ajudá-lo a crescer. Principalmente se ele juntar o trabalho dele para o bem com o estudo, com o aprimoramento, com o autoconhecimento, né, com a busca da melhora. Como Kardec coloca, que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Depois nós vamos ver aqui a relação entre a mediunidade e o corpo físico. O surgimento da mediunidade pode ocorrer em qualquer etapa da existência. Nós já falamos isso aqui, né? Infância, adolescência, fase adulta ou, mais raramente, na velhice. Pois a capacidade de interagir ou de comunicar é inerente, né? É ligada, é dependente, ela é ligada ao ser humano. Quando, porém, os indivíduos que se comunicam estão situados em planos diferentes da vida, tal como acontece entre encarnados e desencarnados, o corpo físico passa a ser um componente que se interpõe entre ambos. Há, então, necessidade de que esse elemento seja adequadamente constituído a fim de favorecer a manifestação de fenômenos mediúnicos durante essa interação. Daí, Allan Kardec esclarecer que o médium de efeitos patentes, né, que está comprovadamente que é médium, está visto que realmente é um médium ostensivo. Então, que o médium de efeitos patentes depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Isto está no Livro dos Médiuns. Como eu estava falando, não existem duas pessoas iguais, não existem dois médiuns iguais, não existem duas reencarnações iguais, não existem dois desencarnes iguais. Nós somos únicos, por isso a necessidade do autoconhecimento, para que o médium saiba ali, o médium ostensivo, né, saiba ali que tipo de ostensividade ele tem, qual é o tipo de trabalho que se direciona a essa mediunidade que ele tem, como trabalhar, de que forma, e no autoconhecimento saber como, porque ele vai ter uma base média do que acontece com a maioria que tem o tipo de mediunidade que ele tem, mas ele vai ter que olhar e ver exatamente como é e como se desenvolve a sua, porque cada um tem a sua forma de manifestação. Há, pois, relação entre a manifestação da faculdade mediúnica e a organização física apropriada. É preciso entender que o corpo físico só revela a desejável sensibilidade à manifestação mediúnica devido à ação do perispírito
que impõe ao veículo somático, né, o corpo, veículo somático é o corpo físico, os necessários implementos antes da reencarnação do médium. Então, antes da reencarnação do médium, o corpo físico é montado pelo perispírito. Então, aí ele vai receber do perispírito as formas, as qualidades necessárias para ter essa manifestação mediúnica. A gente precisa entender que o Kardec juntou todos os nossos corpos, nós temos vários corpos, ele juntou todos esses corpos e deu o nome de perispírito. Então, quando nós vamos estudar, é num dos corpos que vem essa manifestação, que vem essa modificação. Então, essa modificação vem no DNA, ela vem na formação daquele corpo que está ali, para que ele possa se comunicar com facilidade, né, com o mundo espiritual. Porque se comunicar com o mundo espiritual, todos nós nos comunicamos. A gente sai em desdobramento, a gente viu isso no estudo passado. Nós vamos conversar com o nosso mentor, com nossos familiares, com os nossos amigos encarnados e desencarnados. Então, todos nós entramos em contato com o mundo espiritual, ou seja, todos nós somos médiuns. Mas o médium ostensivo tem um dos seus corpos modificados para poder ter essa comunicação com facilidade. Outro ponto não menos importante diz respeito ao uso da faculdade mediúnica pelo médium, expresso pela pergunta de Allan Kardec na resposta que ele recebeu dos espíritos orientadores. Tanto essa colocação aqui da variedade das manifestações, como essa pergunta e essa resposta, estão no livro dos médiuns. Então, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. O que nós já falamos aqui, uma coisa não tem a ver com a outra. Haja vista que nós temos aí médiuns ostensivos que estão ganhando dinheiro na internet com mensagens falsas, com fake news, botando medo, né? 3 dias de escuridão, 10 dias sem água, 20 dias sem luz, mais não sei o que, mais não sei o que lá. Quer dizer, eles ganham dinheiro com as pessoas que acessam, porque elas são movidas pelo medo. Além deles estarem ajudando os irmãozinhos instigantes que se alimentam desse medo, eles estão ganhando o dinheiro deles a cada clique, a cada um que entra ali para ver qual é a besteira da hora. E para ganhar dinheiro, eles têm que montar uma besteira a cada dia, pelo menos, né? E nós vamos ver médiuns que se utilizam da mediunidade para ter prestígio, para ter fama, para ter conhecimento, para obter vantagens. Então, não é só a questão do dinheiro que cai na conta, mas de outras vantagens que o médium busca. E quando entra qualquer tipo de interesse pessoal, os espíritos evoluídos já saíram faz bastante tempo. Eles só trabalham com aqueles que verdadeiramente se esforçam para melhorar, aqueles que realmente estão querendo fazer um bom trabalho, estão se esforçando para isso, e principalmente que dão de graça aquilo que recebem de graça. Isso é uma norma, uma determinação. Então, quando se vê um canal monetarizado na internet, tem que se ver a prestação de contas, para onde aquele dinheiro está indo. Se é para a cesta básica, se é para ajuda desse asilo, daquele outro, daquele orfanato, tem que ter para onde está indo, porque aí se esse dinheiro está sendo empregado para o outro, para o bem, para a ajuda do próximo, a espiritualidade está ali junto. Se não, corre. Além de a gente ver outros médiuns que montaram pousada, que montaram restaurante, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e que estão presos, né, como João de Deus. Então vamos lá. Quando eles perguntam aqui, né, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita reside no organismo, né, é anímica, faz parte do corpo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Esse é o item 226 do Livro dos Médiuns. Então, aquele que usa para o bem, ele está sendo assessorado por espíritos melhores, mais elevados. Aqueles que usam para o mal, está sendo assessorado, pelos nossos irmãozinhos instigantes, por aqueles que querem meter medo, por aqueles que se alimentam disso. Ou aqueles que querem fama, prestígio, dinheiro, seja o que for, mas do bem não são.
É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos, né? Isso é normal, como nós estamos falando, principalmente porque normalmente ela aflora, né, desabrocha na puberdade, que já é um período complicado, né? Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. A eclosão, né, o afloramento ali da faculdade mediúnica no espírito encarnado, revela-se como um momento de fundamental importância em sua existência, mas nem sempre a pessoa é convenientemente assistida, seja por ignorância a respeito do assunto, o que é mais comum, seja por desinteresse ou desatenção dos familiares ou dos amigos. Então aí nós vamos ver, eu gosto muito, no YouTube tem o canal do professor doutor, né, Sérgio Felipe de Oliveira, da USP, né, ele é conhecido como Doutor Pineal, e ele contando que quando ele era jovem, né, começou a entrar na adolescência, começou a se manifestar a mediunidade dele, a família dele não sabia o que estava acontecendo, começou a levá-lo para psiquiatra, ele começou a fazer tratamentos fortes e ele tinha sintomas, passava mal, tinha dores, e aí uma tia dele espírita levou ele numa casa espírita e ali eles colocaram para ele que ele tinha que estudar, que ele tinha que começar a entender o que estava acontecendo com ele, que ele tinha que dar passe, que ele tinha que fazer orações para outras pessoas, porque a mediunidade dele ele produz, né? Porque ele está aí, graças a Deus, nos ajudando e nos ensinando. As palestras dele são fantásticas. Ele produz muito ectoplasma e aquilo acabava criando dores, né? Estavam ali em excesso, criava uma série de problemas para ele. E aí ele resolveu o problema dele dando passe, fazendo as orações, estudando, administrando a sua mediunidade. E hoje ele é conhecido não só no Brasil, mas dentro do grupo médico, do grupo de cientistas. Ele tem teses, ele tem colocações dele publicadas em revistas internacionais, principalmente sobre a glândula pineal, por isso ele é chamado de Doutor Pineal, e ele está desenvolvendo e trazendo a ciência para perto, né, para junto do estudo da doutrina espírita. Doutrina, nós não estamos falando de religião, estamos falando de doutrina, filosofia e ciência. Em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar, e aqui nós vamos ver um trecho de um livro lindo, Estude e Viva, é um livro do Emmanuel com André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Valdo, é um livro fininho, muito bom, pouco conhecido, mas é um livro, como todos, né, do Emmanuel e do André Luiz, os dois juntos, do livro Estude e Vida, Estude e Viva, perdão, onde eles colocam: em outras ocasiões, os médiuns iniciantes podem se revelar fascinados pelo entusiasmo excessivo diante do impacto das revelações espirituais que o visitam de jato, né, rapidamente. Solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos experimentados para que não se percam em engodos brilhantes. Por quê? Porque a fascinação é aquela, nossa, olha o que eu vejo, olha o que eu faço, olha o que eu escrevo, olha isso. E se ele não for bem assessorado, se ele não tiver alguém que faça, olha, isso aqui é comum, isso aqui é natural, você pediu para ter, você fez um contrato de trabalho, você precisa ver qual é o tipo de trabalho, você precisa fazer uma autoanálise para entender o que você se comprometeu a fazer, né? Botar a pessoa ali com o pezinho no chão, entendendo o que está acontecendo, ela pode caminhar para o lado da fascinação e aí virar, né, uma presa fácil para os nossos irmãozinhos instigantes, porque eles vão no nosso calcanhar de Aquiles, que todos nós temos, da vaidade, do orgulho. Infelizmente todos nós temos, porque quem não tem não está encarnado aqui na Terra. Então vai justamente na vaidade, vai justamente ali, né, exacerbando o orgulho e tornando aquele irmão cada vez mais fascinado, e vão ter um médium que eles vão poder manipular. Infelizmente essa aqui é a verdade.
auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Então, aqueles que estão trabalhando, auxiliando os médiuns, e todos os médiuns são pessoas sensitivas, por isso que são médiuns ostensivos, são mais frágeis na sua sensibilidade e exige um cuidado, exige um trabalho, exige um orientador que tenha, né, essa facilidade de explicação, de entendimento e de amorosidade também, para saber entender tudo aquilo, o que aquele médium está passando. E voltando aqui na questão da fascinação, a gente precisa entender que aqueles espíritos que se dizem espíritas, mas que não estudam e que se fascinam com os fenômenos, eles mais atrapalham a doutrina do que ajudam. Porque ele sai falando bobagem, ele sai achando coisas mirabolantes, achando que tudo é questão, né, de espírito. Ele caiu, foi o espírito que deu rasteira. A chave sumiu, foi o espírito que escondeu. Né? Ele tudo ele vê misticismo, tudo ele vê uma coisa do sobrenatural. E aí ele sai colocando bobagens, abobrinhas, e ele atrapalha aqueles que estão querendo estudar, porque se assustam com uma pessoa assim, né? Eles atrapalham a doutrina, porque aqueles que são contra vão encontrar os parâmetros com esses que estão fascinados ali, com as suas bobagens, né? Com as suas ideias infantis, lúdicas às vezes, e vão, através dessas colocações, né, terem armas contra a doutrina. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente vê alguém, né, se fascinando ali, chamar no canto, conversar com muito amor, com muito carinho, né, e colocar, olha, vamos estudar, pega o livro dos Espíritos, você vai ver que tudo isso é uma colocação normal, pega o livro dos Médiuns, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos pisar no chão, vamos fazer a nossa parte, com esclarecimento, com conhecimento, né, dentro da verdade. Então, auxiliar a educação da mediunidade e o aprimoramento mediúnico do médium não é tarefa fácil. Exige dos dirigentes espíritas devotamento a esse gênero de tarefa, assim como disposição para orientar com sabedoria, bondade e paciência. Sabedoria, bondade e paciência, sobretudo se o médium iniciante apresenta desarmonias. Aí eu pergunto, quem não tem desarmonias? Não é só o médium ostensivo, somos todos nós. Todos nós temos desarmonias. Todos nós temos as nossas sombras que a gente não quer ver, que é empurrar para baixo do tapete. Né? A colocação das nossas sombras foi feita pelo Carl Gustav Jung. Então, todos nós temos as nossas neuroses que vêm de vidas passadas, algumas desta própria vida, alguns já com começo de psicoses e que estão ali trabalhando, né? Às vezes esses sintomas são leves, então não são nem percebidos pela família, nem por aqueles que estão em volta, mas todos nós temos problemas para serem resolvidos e temos desarmonias. Por isso que estamos encarnados num planeta que está no segundo degrau, que é o planeta Terra, que está em provas e expiações, está no segundo. Ontem nós estávamos no planeta primitivo, a Terra era um planeta primitivo. Ontem nós estávamos ali muito próximos da animalidade. Hoje nós ainda estamos próximos da animalidade, mas num ponto um pouquinho melhor. Nós estamos começando a quebrar esse casulo, nós estamos começando a buscar a razão, o entendimento, o conhecimento, o aprimoramento. Mas é só o segundo degrau. Então todos nós precisamos ter paciência conosco e com os nossos irmãos. Exercermos a fraternidade, a empatia, a benevolência conosco e com os nossos irmãos em todos os setores, não é só na casa espírita. Na nossa casa, no nosso bairro, na nossa família, no nosso emprego, todos os lugares. De qualquer forma, é importante ter em mente que no início da prática mediúnica, os médiuns sintonizam mais facilmente com espíritos que se identificam com os encarnados e com a vida do plano físico. Então,
o comum, né? Quando o médium começa a trabalhar, por sintonia, ele vai começar a receber primeiramente, né? E nós vamos ver isso em toda casa que está começando um trabalho de desobsessão, por exemplo, que você pode ter mesa mediúnica para estudo, mesa mediúnica para descobertas, né? Para trabalhos científicos ou para aprimoramentos de estudos dentro da doutrina, que era o caso do Kardec. O Kardec, na Sociedade Espírita Parisiense, as reuniões mediúnicas era para esclarecimento, né, da doutrina. Então ele não estava ali para ajudar nenhum espírito, como é o caso da reunião mediúnica de desobsessão, que é um pronto-socorro para os nossos irmãos desencarnados que estão necessitados. Ele estava ali para perguntar, obter respostas, saber de como as coisas aconteceram, para poder esclarecer e cientificamente e entendendo como as coisas funcionam para colocar na codificação. Então, normalmente, no começo de um trabalho, o médium os primeiros vão ser aqueles irmãos que estão na crosta, que estão perdidos, alguns não sabem nem que desencarnaram, né? Eles vão precisam de um auxílio ali na mesa mediúnica mesa é modo de dizer, né? Na reunião, para entenderem que desencarnaram, receberem os primeiros auxílios. Os médiuns que estão começando o seu trabalho, é normal, precisa que se entenda isso, é normal o animismo. Se fez um cavalo de batalha, né, por desconhecimento, por falta de estudo em relação ao animismo. Nós estamos falando de animismo, quando o médium acha que ele está recebendo um espírito, mas ele está simplesmente com uma identidade sua do passado. Então ele vê aquela pessoa, que às vezes ele é um homem, está vendo uma mulher, é uma mulher, está vendo um homem, de épocas passadas, com roupas passadas, com problemas, com dificuldade, e ele acha que ele está sim recebendo um espírito, ele conversando com o espírito, ele está pura e simplesmente conversando com uma identidade dele mesmo de outra encarnação. Aqueles que são videntes, né, aqueles que são mais sensitivos ali na reunião, estão vendo que não tem nenhum espírito ali. Agora, se eles têm conhecimento, se eles estudam, eles sabem que eles têm que se manter em silêncio, ajudar esse irmão, né, essa entidade que esse irmão teve no passado. Por quê? Porque aquele médium que está ali num trabalho anímico, ele está, digamos assim, dando vazão a uma das suas encarnações, ele precisa de ajuda. Então, depois que se ajudar, depois que se trabalhar, ele terminar esse processo, ele vai ter condições de trabalhar melhor, de começar um trabalho. E depois que ele começar esse trabalho, depois que ele tiver estruturado, aí o grupo, a família pode falar, você lembra aquele trabalho, aquela entidade que você estava recebendo? Não era uma entidade, era anímico, aquilo era uma vida passada sua. Mas isso só pode ser colocado depois que ele tiver realizado todo digamos assim, o trabalho, a doutrinação ou esclarecimento, melhor dizendo, porque ninguém doutrina ninguém, o dialogador esclarece, o esclarecimento para que as coisas se acomodem e possa se trabalhar, o grupo possa ir se harmonizando cada vez mais. É muito diferente de mistificação. Porque mistificação é falta de vergonha na cara, é falta de ética, é falta de caráter, né? Aquela pessoa que finge que está recebendo um espírito ou que finge que aquela comunicação é de determinado espírito. Ele mente, ele coloca, né, que não, o espírito fulano de tal me disse isso. Não sou eu que estou colocando, olha, é o espírito que está colocando e na realidade ele está colocando as suas ideias. Isto é uma pessoa sem caráter. Isto é da pessoa, é um mistificador. Então, ele é um desonesto. Então, isto precisa ser muito bem entendido. Animismo é um trabalho que tem que ser realizado junto ao médico. E essa colocação anímica é normal em todo começo de trabalho. Mistificação é falta de caráter. É uma pessoa que não deve estar em nenhum grupo sério. Comumente, não são espíritos evoluídos, né? Porque são aqueles que estão ligados aqui na crosta, são aqueles que, como eu coloquei, às vezes não sabem nem que desencarnar. Porém, ainda aprisionados às sensações da matéria. Essa influência pode constituir-se em algo problemático.
Os médiuns iniciantes têm de, isto aqui é do livro dos médiuns, no item 211. Os médiuns iniciantes têm de lidar com espíritos inferiores e feliz do medianeiro, né, do médium ostensivo, quando se trata apenas de espíritos levianos. Porque às vezes vem espíritos sofredores, vem espíritos com uma carga muito forte. Então, se ele não tiver num grupo que tenha uma boa energia, uma boa proteção, e para ter uma boa proteção precisa ter merecimento, precisa ter uma sinergia do grupo. O grupo precisa ter um bom entendimento. Não precisa estar um na casa do outro, não precisa ser comadre e compadre, mas precisa, para existir a sinergia, precisa que um goste do outro, precisa que haja um bom envolvimento, que haja um entendimento, que haja confiança, respeito entre todos. Porque um que não goste do outro, ele pura e simplesmente quebra a corrente. Ele não confia no que o outro está falando, ele emana as suas energias, né, de desconforto, ou às vezes de raiva ou de desprezo para determinada pessoa. Aquilo quebra a corrente, modifica a harmonia do trabalho e vai se ter um trabalho muito mais próximo dos irmãozinhos instigantes que do plano elevado. Porque quando existe um esforço para mudar isso, o plano espiritual vai estar ali tentando ajudar. Não existe esforço, tá todo mundo gostando do disse que me disse, da confusão, da intriga, o plano espiritual superior já foi embora faz tempo. Então, para se ter uma boa proteção, precisa se ter merecimento. Ah, tem que ser todo mundo santo? Não, em hipótese alguma. Porque nós estamos aqui para crescer e para melhorar. Tem que ter o esforço. Porque é isso que vai ser medido. O esforço que aquelas pessoas estão fazendo para se modificar, para se melhorar, para se aprimorarem, para se entenderem, para se harmonizarem, para estudarem, para crescer. Então, o plano espiritual vai ver o esforço do grupo, porque como nós já falamos aqui, um grupo mediúnico é se junta o grupo e a média se soma um. Então, não adianta ter o João que está ali trabalhando e se modificando e o resto não. Porque é o esforço do grupo, é o trabalho do grupo. O grupo se forma uma egrégora e é essa egrégora que vai ser analisada pelo plano espiritual para poder receber o auxílio. É pelo esforço que o grupo faz para se melhorar que vai ter o auxílio em todos os sentidos, para o trabalho ir se aprimorando e melhorando e para que a proteção também exista uma proteção cada vez maior, porque quanto maior é o trabalho, maior a necessidade da proteção. Para que o médium não leve para casa, né, aqueles sintomas, ou às vezes até aqueles irmãos que estão ali e por falta de proteção ele continua com os irmãos junto com ele. Então aqui o que ele está dizendo, devem estar muito atentos, né, quando ele fala quando se trata apenas, né, tem que ficar contente quando se trata de espíritos, só espíritos levianos, né, porque tem espíritos que são extremamente difíceis. Então devem estar muito atentos, porque tais espíritos, para que tais espíritos não assumam predomínio, porque caso isso aconteça, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. É por isso, necessidade do merecimento para se ter uma proteção. E também a nossa proteção, né? A nossa proteção através das nossas orações, do Evangelho no lar, do nosso esforço para mudar os nossos pensamentos no Vigiai e Orai, nosso esforço para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, transformando, né, mudando a nossa psicosfera, por aí vai. Uma dificuldade que se depara comumente em relação aos médiuns principiantes é que eles querem de imediato participar de uma reunião mediúnica. Isso é o que mais acontece, né? Trata-se de medida que não deve ser apoiada pelos dirigentes e orientadores encarnados da casa espírita. Não é possível colocar numa reunião mediúnica uma pessoa que não tenha estudado, não é lido, não é uma leitura en passant do livro dos espíritos, do livro dos médiuns e do evangelho. É um estudo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns e do evangelho, para que ele possa verdadeiramente ser um elo de sustentação, de trabalho, de ajuda e de evolução dentro do grupo, dentro da equipe. Senão, ele vai ser um peso, vai ser algo que vai atrapalhar todo o trabalho e atrapalhar, inclusive, o próprio desenvolvimento. Porque ele não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está fazendo. É como dar um carro
né? Você entrega a chave de uma Ferrari último tipo para uma pessoa que não sabe dirigir, coloca para ela, o manual tá no porta-luva. Ele não abre nem o porta-luva, quanto mais lê o manual. E vai bater no primeiro poste, vai dizer, ó Senhor, por que me castigas? Né? Que igualzinho a criança que joga a bola na parede, quando a bola volta na cara dela, ela grita, mãe, a bola me bateu. Não tem o menor sentido. Né? Todos nós temos todas as leis de Deus em nós, na nossa consciência, por isso temos que entrar para dentro no autoconhecimento. E no caso do médium, no médium ostensivo, ele tem um manual, que é o livro dos médiuns, que ele tem que ler, reler, estudar, para entender exatamente o que acontece com ele. Por uma simples questão que é, não pode aceitar, né, esse irmão numa reunião de mediúnica, por uma simples questão de bom senso, o médium deve primeiramente desenvolver estudos a respeito da mediunidade e aprender a ter controle sobre a faculdade antes de participar das reuniões mediúnicas. A orientação espírita segura é amparar o médium, que apresenta eclosão da mediunidade por meio de palavras fraternas, de apoio e de conforto espiritual, indicando-lhe o uso do passe, da oração e da prática da caridade e, ao mesmo tempo, orientando-o a integrar um grupo de estudos doutrinários da mediunidade e do evangelho, a fim de fortalecer-lhe as defesas psíquicas e morais. Antes de qualquer providência, a pessoa precisa entender o que é ser médium, como exercitar a faculdade mediúnica e de que forma os espíritos atuam no pensamento e atos de cada um. Porquanto a força mediúnica em verdade não ajuda nem edifica, quando esteja distante da caridade e ausente da educação. Isto aqui está na Seara dos Médiuns, que é um livro do Emmanuel. Vou repetir. Porquanto a força mediúnica, né, essa energia que está ali na mediunidade, em verdade não ajuda nem edifica quando esteja distante da caridade, quando não está praticando a caridade, não está trabalhando para o bem. E ausente da educação, quer dizer, ausente da sala de aula, ausente do estudo. Está ausente do estudo, não vai conseguir, não consegue se edificar, não consegue se melhorar, não consegue realizar aquilo que se propôs a fazer aqui. Porque é o estudo, o conhecimento que vai fazer com que aquele médium possa entender e saber o que ele se propôs, o que ele se propôs a fazer com a mediunidade que ele tem. E aí nós vamos ver um outro trecho do mesmo livro, Seara Espírita do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. Somos todos médiuns. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. É o rumo que a pessoa dá, ou seja, a direção que a pessoa dá às suas energias, seja ele um médium comum, seja ele um médium ostensivo. Para onde ela está direcionando o vetor da energia dela? Para o bem ou para o mal? É o rumo que ela está dando para as energias que estão agora, porque energia é energia, ela não é boa e não é má. Nós é que direcionamos, nós é que administramos a energia e que vamos determinar qual é o seu rumo, né, para que direção ela está indo. Repetindo. Força medianímica, desse modo, é dom que a vida outorga a todos. O que difere em cada pessoa é o problema de rumo. Nisso reside a razão pela qual os mensageiros divinos, mensageiros aqui com M maiúsculo, né, os prepostos do mestre, os trabalhadores do mestre, insistirão ainda por muito tempo pela sublimação das energias psíquicas, quer dizer, da depuração, né, da aperfeiçoamento das energias psíquicas, a fim de que os frutos do bem se multipliquem por toda a terra. Não valem médiuns que apenas produzam fenômenos. Isso não, só interessava fenômenos
no começo lá da metade do século XIX, para poder despertar o cientista, o pedagogo, que era o professor Hippolyte Léon Denis Agüevaille, nosso querido Allan Kardec, para ir estudar e buscar a fundo e trazer a doutrina. Depois disso não tem mais sentido fenômeno. A doutrina está aí para nos ajudar a nos elevarmos, a melhorarmos, a caminharmos com mais conhecimento e aprimoramento de volta à casa do Pai. Então, não valem fenômenos que ele coloca, não valem médiums que apenas produzam fenômenos. Não valem fenômenos que apenas estabeleçam convicções, só para a pessoa acreditar, né? Ninguém está procurando adepto, né? Ninguém está fazendo proselitismo. Então, não vale o fenômeno só para ter adepto, para estabelecer convicções. Não valem convicções que criem apenas palavras. É aqueles, não, eu sou espírita. Não, não é espírita. Você entrou na casa espírita, mas você não permitiu que o espiritismo entrasse em você. Então você não é espírita, porque o verdadeiro espírita, como diz o Kardec, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, através do conhecimento, autoconhecimento, prática do bem. Então, se você não está nesse enquadramento, você entrou numa casa e está fascinado, deslumbrado, achando que aquilo é o máximo, mas não está se modificando. Então, não faz nenhuma diferença. Então, é o que ele coloca aqui. Não vale convicções que criem apenas palavras. Não valem palavras que apenas articulem pensamentos vazios. A vida e o tempo exigem trabalho e melhoria, progresso e aprimoramento. Então, a vida e o tempo, e Deus ensina pelo tempo, Deus não castiga, Deus ensina pelo tempo, então ele coloca a vida e o tempo, exigem trabalho, esforço, suor e melhoria, né, no nosso pensamento, na nossa atitude, na nossa palavra, no nosso relacionamento com as pessoas, progresso através do esforço, através do estudo, através do trabalho e aprimoramento. Através do autoconhecimento nós vamos nos aprimorando, né? Sublimando as nossas más tendências, transformando, transmutando, como está no item 121 do livro Pão Nosso do Emmanuel, né? O título é Monturo. O que o Emmanuel coloca lá, nós vamos modificando, transformando todo o lixo que existe em nós em adubo, para adubarmos o terreno, o terreno no qual nós temos que realizar a nossa sementeira. Então, todos nós temos que transformar esse lixo em adubo. É para isso que nós estamos encarnados aqui, para o nosso aprimoramento, crescimento, trabalho, estudo, né? Vontade de se modificar. E precisa de muita vontade, de muito esforço. No nosso próximo estudo, nós vamos ver transes. Até lá!